Olá pessoal, estamos começando mais uma aula de Direito Tributário aqui em nosso canal no YouTube, nas redes sociais e agora também em podcast. Acessa o seu aplicativo favorito e procura nosso podcast, porque agora você vai poder me ouvir também no carro, no transporte, na academia. Então não tem mais desculpa para a gente não estudar. E hoje eu quero falar sobre a MP 881, mas caso você não ache nosso podcast, vai no nosso site juliocesarsantiago.com.br que você encontra um botão que te remete direto para o nosso podcast. Então, como eu dizia, hoje nós vamos falar sobre a MP 881 e seus reflexos na execução fiscal, ou seja, quero falar sobre essa medida provisória que instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, uma medida provisória polêmica já no seu preâmbulo ao pretender instituir uma declaração de direitos. E por que eu estou dizendo isso? Porque uma declaração de direitos é um instrumento político que simboliza um momento de união em torno de um objetivo comum, em torno de um projeto de futuro. Exemplos disso são a Declaração Universal dos Direitos do Homem, a Declaração de 1948 sobre direitos civis e políticos e a Declaração de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. A ideia gira em torno de um consenso sobre uma pauta comum. Por essa razão, a medida provisória não seria um instrumento adequado para veicular esse tipo de declaração. Ainda mais em um ambiente político plural, em que a Constituição tem como objetivo não só a liberdade, mas também a igualdade, a solidariedade e a justiça. O ideal é que esse tema viesse por meio de proposta de lei para que o Congresso Nacional pudesse deliberar sobre a questão. Uma declaração de direitos não tem a urgência que obriga a utilização de medidas provisórias. Mas nós não vamos aprofundar esse aspecto, é apenas uma reflexão inicial que a gente pode debater em uma outra oportunidade. Essa MP 881 inicia com uma estranha normatização. No artigo 1º, parágrafo 2º, ela afirma que, ressalvado o disposto no inciso 10 do caput do artigo 3º, que é um inciso que fala em direito de arquivar qualquer documento por meio de microfilme ou por meio digital, ela diz que o disposto no artigo 1º ao artigo 4º não se aplica ao direito tributário e ao direito financeiro. Ou seja, ela nega o seu próprio objetivo primordial de instituir uma declaração de direito de liberdade econômica ao âmbito tributário e financeiro. Fica meio estranho querer realçar a liberdade econômica e fazer uma ressalva ao âmbito tributário, que historicamente via o tributo como uma ameaça à liberdade, embora teorias mais modernas aí já afastam essa concepção de tributo como destruidor da liberdade. Mas o fato é que a declaração de liberdade econômica não alcançaria integralmente esse âmbito tributário e financeiro, embora trouxesse diversas normas que influenciam na cobrança do crédito tributário. E que normas são essas? Essa ressalva geral de não aplicação ao âmbito tributário torna desnecessário, por exemplo, o parágrafo 7º do artigo 3º, que trata da possibilidade de atendimento tácito das demandas de cidadão não apreciadas em determinado prazo. Por exemplo, se o contribuinte faz uma solicitação à administração pública de liberação de uma atividade econômica, mas não é atendido no prazo, a MP 881 diz que haverá uma aprovação tácita. Essa aprovação tácita não se aplica a quaisquer questões tributárias. Por exemplo, se o contribuinte faz uma solicitação de revisão do lançamento tributário e anexa documentos no procedimento administrativo, não haverá aprovação tácita pelo decurso do prazo. Não haverá quitação
pelo simples fato de a administração tributária não ter se manifestado no prazo. A MP 881 excluiu, então, a aprovação tácita das questões tributárias. Um outro tema que a MP 881 trouxe foi que ela alterou o Código Civil no disposto lá no artigo 50, que trata da desconsideração da personalidade jurídica. Mas essa questão não vai ter tanto impacto em execução fiscal, porque os redirecionamentos da demanda na cobrança do crédito tributário são normalmente feitos com base no artigo 135, inciso 3º, aí, inciso 3 do CTN. Normalmente quando há um descumprimento da lei pelos administradores. Então, especialmente quando há dissolução irregular da pessoa jurídica, qual seria a hipótese mais comum? O oficial de justiça vai citar ou penhorar bens da empresa e descobre que ela não está mais localizada no domicílio fiscal. Ao se manifestar na execução fiscal, o procurador da Fazenda Nacional pede o redirecionamento para os administradores da empresa com base no CTN, em virtude da violação à lei e ao contrato e tudo mais. Eu já falei de redirecionamento da execução fiscal em outras aulas, então procura aí no meu site que você encontra a aula, juliocesarsantiago.com.br, você vai encontrar com certeza. Talvez tenhamos que refletir um pouco mais nas situações em que se pretende impor responsabilidade a grupos econômicos, porque a MP procurou regular essa hipótese, trazendo requisitos para a caracterização de abuso pelos grupos. Mas eu vou falar essa questão de redirecionamento para os grupos em uma outra oportunidade. A MP, e aqui uma outra questão, a MP 881, instituiu um comitê para a edição de súmulas da Administração Tributária Federal, formada por integrantes do CARF, da Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional. Esse comitê, em uma análise inicial, esvazia um pouco o poder normativo das súmulas do CARF, uma vez que as súmulas desse comitê deverão ser observadas por atos administrativos, normativos e decisórios. As decisões do CARF, portanto, deverão observar as súmulas editadas por esse comitê heterogêneo. Isso fortalece a Procuradoria da Fazenda Nacional e a Receita Federal, uma vez que agora esses órgãos participam do comitê deliberativo para a edição da súmula. Antes, eles apenas tinham a iniciativa de propor ao CARF a edição da súmula, que seriam deliberadas, as súmulas, pelo Conselho Superior de Recursos Fiscais, órgão do próprio CARF. Nesse contexto do CARF, as súmulas são aprovadas por 3/5 da totalidade dos conselheiros. Isso é importante, esse comitê, porque a Receita Federal é o órgão que faz as autuações. E ela é quem está próxima do fato gerador e tem aquele primeiro contato com o contribuinte. E a Procuradoria é quem atua judicialmente. Ou seja, ela tem contato com o contribuinte não só em contencioso administrativo, mas também no judicial. Todos os âmbitos estão representados, portanto, o âmbito da atuação, o âmbito de julgamento e o âmbito do contencioso judicial. Isso pode resultar em súmulas mais eficazes do ponto de vista da segurança jurídica, além de acarretar a dispensa de litigar pelos procuradores da Fazenda Nacional em virtude das súmulas aprovadas, dessas súmulas vinculantes que serão aprovadas por esse comitê. A MP permite ainda que o Procurador-Geral da Fazenda Nacional dispense os procuradores de litigar não só judicialmente, como administrativamente, em situações que se concluam em parecer aprovado pelo Procurador-Geral, no mesmo sentido em que pleiteou o contribuinte. Isso é muito importante porque antes as dispensas de contestar e recorrer eram feitas com base na jurisprudência pacífica dos tribunais superiores. Eu me recordo que quando, em 2010, veio a portaria PGFN 294 e depois, em 2016, veio a portaria PGFN 502, havia uma lista de matérias em que os procuradores
não necessitavam recorrer, todas com base em interpretação pacífica do STJ e STF, desfavoráveis à Fazenda Nacional. Mas a MP 881 não diz que o parecer do Procurador-Geral da Fazenda Nacional necessite se apoiar em jurisprudência pacífica dos tribunais superiores. Diz apenas que, se o parecer concluir no mesmo sentido do pleito do contribuinte, o procurador da Fazenda não precisa continuar litigando. Ela ressalva, porém, que o parecer que examinar a juridicidade de proposições normativas não se enquadra na situação. Ou seja, provavelmente a MP quis ressalvar as situações em que a PGFN atua como órgão de consultoria legislativa, quando ela é convocada para dar algum parecer sobre alguma proposta legislativa tributária. Não é essa situação de dispensa que a MP quis se referir. A situação que ela quis se referir são as inerentes ao contencioso judicial e administrativo, né? Esse contencioso de massa. Por exemplo, vamos supor que surgiu um debate sobre a interpretação de um ato normativo tributário, ao modo como será aplicado ao caso concreto, que ainda não foi objeto de decisão dos tribunais superiores. Se o parecer concluir que o contribuinte tem razão naquele pleito, não haverá necessidade de esperar o julgamento definitivo sobre a constitucionalidade do ato. A orientação será estendida aos casos semelhantes. É uma mudança de cultura em que se atribui maior responsabilidade ao órgão jurídico responsável pelos litígios tributários em âmbito federal. Essa situação vai recomendar muita cautela, maior debate sobre os atos normativos que são contestados pelos contribuintes e que possam ser objeto de parecer. Mas o positivo dessa situação é que não precisaremos mais esperar anos e anos até que o STF decida uma situação que envolve questão tributária. Uma outra questão é que a MP 881 institucionaliza os mutirões tributários, ou seja, os acordos em que a PGFN e o Judiciário analisam o enquadramento processual das causas que estão nas situações de dispensa de contestar e recorrer. Quando eu atuava como coordenador de grupo de atuação em divisão de assuntos fiscais em São Paulo, era muito comum eu ir ao judiciário semanalmente e tomar ciência de vários processos em que havia acordo de não fazer remessa à PFN. Isso evitava o trâmite dos processos e acelerava a resolução do litígio. Com a MP 881, o que antes era um acordo entre o juiz e uma divisão da PFN, agora está legalmente institucionalizado. Questões em que o STF resolve definitivamente a questão podem ser objeto de mutirão para evitar que cada procurador interprete a decisão de modo diverso. Como a maioria dos processos são eletrônicos, essa situação pode ficar mais fácil ainda de ser concretizada. Em resumo, o que eu queria que você soubesse com essa aula de hoje é que estamos caminhando para uma cultura de buscar menos litígios, não só em âmbito judicial, mas também em âmbito administrativo. A MP 881 normatiza os comitês para edição de súmulas vinculantes tributárias, normatiza as dispensas de litigar em âmbito administrativo e judicial e normatiza os mutirões decorrentes de acordo entre o Judiciário e a Procuradoria, com o objetivo de alcançarmos uma justiça fiscal mais célere e diminuir a taxa de congestionamento judicial. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube e acompanhar nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter e agora nosso podcast no Spotify ou em outro aplicativo de sua preferência. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aí seu comentário que a gente vai responder. Forte abraço e até a próxima.